Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Vemos no Evangelho de hoje que os discípulos se aproximam de Nosso Senhor e lhe pedem que explique a parábola do joio e do trigo. E Nosso Senhor então a explica que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Nosso Senhor então nos fala do fim dos tempos, quando separará os bons dos maus. Esta separação já existe quando nós morremos. Os bons vão para o céu ou para o purgatório se ainda não estão preparados para ir ao céu, e os maus, aqueles que não quiseram se arrepender dos seus pecados, vão para o inferno. Como no fim dos tempos virá Jesus na sua glória e muitos estarão vivendo na terra, haverá a necessidade de separar entre eles os maus dos bons, o joio do trigo. E é a esta separação que Jesus está se referindo no Evangelho de hoje. Quando Jesus fala de bons e maus, está dando por suposto que existe o bem e o mal, que existe o comportamento certo e o errado. Falando nisso, penso que esta homilia é uma boa ocasião para falar de algo que estamos vivendo no mundo de hoje, como dizia o Papa Bento XVI, a ditadura do relativismo. O demônio é astuto e desde sempre é conhecido como o pai da mentira. Assim, uma forma de perverter as pessoas é enganá-las através da manipulação. Assim, ele vai lançando formas de manipulação para afastar as pessoas de Deus. Uma delas que estamos vivendo hoje é a palavra fundamentalismo. Esta palavra adquiriu uma conotação negativa que é sinônimo de intolerância. Ser intolerante é um erro, não é verdade? Sim, não podemos ser intolerantes, mas, na verdade, não podemos ser intolerantes até um certo ponto. O que é certo e o que é errado. Porém, o demônio, manipulando esta palavra, faz-nos entender que quem afirma uma verdade de modo claro e distinto é intolerante. Consequentemente, a Igreja é intolerante, pois afirma verdades claras e distintas. Esta é a ditadura do relativismo que foi criticada pelo Papa Bento XVI em inúmeras ocasiões e, sobretudo, na homilia da missa para escolha do novo pontífice após a morte do Papa
São João Paulo II. Ele dizia assim: quantos ventos de doutrina conhecemos nestas últimas décadas, quantas correntes ideológicas, quantas modas do pensamento. A pequena barca do pensamento de muitos cristãos, com frequência, fica agitada pelas ondas levadas de um extremo a outro, do marxismo ao liberalismo, até o libertinismo, do coletivismo ao individualismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo, etc. A cada dia nascem novas seitas e se realiza o que diz São Paulo sobre o engano dos homens, sobre a astúcia que tende a induzir no erro. Ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, é etiquetado com frequência como fundamentalismo. Enquanto que o relativismo, ou seja, o deixar-se levar guiados por qualquer vento de doutrina, parece ser a única atitude que está na moda. Vai-se construindo uma ditadura do relativismo, que não reconhece nada como definitivo e que só deixa como última medida o próprio eu e suas vontades. Nós temos outra medida, o Filho de Deus, o verdadeiro homem. Ele é a medida do verdadeiro humanismo. Adulta não é uma fé que segue as ondas da moda e da última novidade. Adulta e madura é uma fé profundamente arraigada na amizade com Cristo. Essa amizade nos abre a tudo o que é bom e nos dá a medida para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. Como tem razão o Papa Bento XVI, quando diz que não reconhecer nada como definitivo, como verdadeiro, deixa como última medida o próprio eu e suas vontades. E também quando diz que adulta e madura é uma fé profundamente arraigada em Cristo, no amor a Cristo. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Estejamos em guarda contra esta ditadura do relativismo, contra as artimanhas do demônio com suas manipulações, pois, como Deus nos ensinou, existe o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.